Nossa Senhora a todos, estamos aí com mais uma lição juvenis e agora estamos com a lição de número 3. Já quero mandar um abraço para todos aí que estão dando seu like, curtindo. Obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje comigo está, daqui a pouco ele vai chegar aqui o Ellison Betim e o André Betim, que estão comigo aqui nessa gravação. Deus abençoe em nome de Jesus, obrigado. Quase 11 horas da noite, mas vamos lá. Lição de número 3, essa para o próximo domingo do dia 17 de abril, que fala a respeito de Moisés, o líder da lei. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Esse é o versículo Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 10. Interessante aqui, já no início dessa lição, a quem o Senhor conhecera face a face. E dizendo mais, que nunca mais se levantou em Israel. Então algo tremendo aqui que nós vemos, você professor que está me ouvindo aí, para falar a respeito desse profeta levantado por Deus, algo que Deus aí, alguém que Deus tem abençoado. Sintetizando a lição, ao estudarmos os líderes do Antigo Testamento, Moisés merece uma atenção especial. Sua vocação, trajetória e legado são um maravilhoso modelo de inspiração para desenvolvermos nossas lideranças atualmente. E aqui diz mais, a lição deste domingo nos desafiará a sermos líderes criativos, perseverantes e abnegados como Moisés. Que ao final desta aula, por intermédio do exemplo de Moisés, nos aproximemos mais do ideal de Cristo para as nossas vidas. Então, essa lição fala a respeito de Moisés, assim como a anterior falava da liderança do Antigo Testamento, falou de Samuel, essa agora fala de Moisés. Introdução. Moisés é o maior líder da história de Israel. Não há em todo o Antigo Testamento um personagem que tenha tanta influência. Olha as influências aqui de Moisés. Religiosa, ética e política. Quanto o legislador de Israel, apesar da denominação genérica de profeta, na verdade ele foi o responsável por estabelecer as bases judiciais, cerimoniais e espirituais da sociedade judaica. Então veja o exemplo aqui de Moisés, o exemplo dele, ele é responsável pelas bases jurídicas, as bases cerimoniais e espirituais da sociedade judaica. Então vale destacar isso. O versículo introdutório aqui da leitura bíblica em classe está em Deuteronômio 31, do versículo 9 ao 13. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor e a todos os anciões de Israel. E deu-lhes ordem, Moisés, dizendo ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, no ano de remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, terás esta lei diante de todo Israel em seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos dos teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a que ides passando o Jordão para possuí-la. Então aqui é algo tão tremendo aqui que fala para juntar estes homens e mulheres e meninos, para estar para os estrangeiros também, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas como que as pessoas temerão a Deus? Falando da lei, falando da palavra do Senhor. Não existe como alguém temer a Deus
alguém que não ouve a palavra do Senhor. É igual alguém que não vai aos cultos nos dias de hoje. Alguém que não vai aos cultos ouvir a palavra de Deus, como vai aprender a temer? Como? Se não aprende, se não ouve a palavra do Senhor. Então, é interessante aqui, o assunto é liderança, mas é interessante você que está me ouvindo também entender que nós precisamos estar na casa do Senhor, precisamos estar na igreja, aprendendo a palavra do Senhor, ouvindo a mensagem, para que a gente venha temer a Deus, que a gente venha aprender. Então você adolescente também que está me ouvindo, e professores que estão me ouvindo aí também, precisamos frequentar os cultos, precisamos estar na presença do Senhor. Escola dominical. Por que as pessoas precisam ir à escola dominical? Porque a escola dominical faz com que a nossa vida seja edificada e a gente passe a partir disso a aprender a palavra do Senhor. É a edificação para a nossa vida. Então alguém de repente até me ouve no vídeo, assiste essa aula, essa videoaula, mas não participa da escola dominical. É importante participarmos da escola dominical. Vamos lá para o tópico de número 1. O Ellison chegou. Tópico de número 1. Moisés. Um modelo de liderança. Então começamos aqui falando desse Moisés, legislador. Moisés, um modelo de liderança. Como líder em Israel, Moisés vivenciou diferentes fases em seu ministério, à frente do povo de Deus. E aqui há alguns tópicos aqui, na verdade, dentro desse tópico 1, eu nem sei quanto tempo a gente já leu. Tem 22. Ah, tá. Como um líder em Israel, Moisés vivenciou diferentes fases em seu ministério, à frente do povo de Deus. O primeiro aqui, que os comentaristas dessa lição, ou o comentarista, a primeira coisa que ele fala aqui foi desacreditado. Então nos chama a atenção algo que foi desacreditado. É um exemplo de liderança. Às vezes você que está me ouvindo aí também é alguém que está sendo desacreditado naquilo que Deus te chamou. Você pode ser um líder, às vezes, que as pessoas não acreditam em você. As pessoas não confiam em você. Deus tem te chamado e você tem sido desacreditado. Mas olha aqui a primeira questão aqui, em Êxodo capítulo 5, versículo 21. E disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós e julgue isso. Porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então aqui, os israelitas queixando-se de Moisés. Então eles estavam desacreditando na liderança de Moisés. Deus tinha colocado Moisés e eles não estavam acreditando. Então, uma das coisas aqui que nós vemos, às vezes você está tão desanimado aí, está tão triste, espere em Deus. Você, líder que está me ouvindo, espera no Senhor. Espera, confia. Deus falou com você nessa liderança. Você foi colocado por Deus. Os homens que colocaram você nessa liderança, mas foram tocados por Deus. Não foi uma colocação para liderar de algo do homem. Algo que o homem quis, foi algum trato que você teve com o homem? Não. Foi Deus que colocou. Então espera. Espera. E o povo está desacreditando? Espera. Deus vai mostrar para eles quem você é. A segunda coisa que está comentada aqui, que Moisés enfrentou o desânimo dos liderados. Veja bem, Êxodo 14, 11, diz assim, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Veja bem, será que você não está enfrentando isso hoje? Os teus liderados desanimados, parece que é o assunto que nós comentamos hoje até. Os teus liderados acham que está tudo desanimado. Não estamos mais animados, as coisas estão difíceis.
Eles que estão desanimados. Você, líder, se anima. É Deus que colocou você. Moisés enfrentou isso. Um desânimo dos liderados dele. Tem mais. Moisés foi caluniado. Quantas vezes você enfrentou calúnia? As pessoas caluniaram você. E Moisés enfrentou isso. Quantas vezes as pessoas falaram de coisas que você não fez? Caluniaram. Mas Moisés, esse homem de Deus, enfrentou também. Em Números 16 e 15, fala também, esse foi do caluniado. Agora, em Números 12, versículo 1 e 2, diz aqui que Moisés sofreu oposição. O que é oposição? Você está fazendo a obra de Deus e tem gente contrário. As coisas estão dando certo, às vezes dando perfeitamente bem, tem gente trabalhando para dar o contrário. Tem gente com dor de cotovelo. É normal você enfrentar isso. É normal. Isso faz parte da liderança. Olha o que diz aqui. Mas também foi reconhecido como líder pelo povo. Olha, aconteceu tudo isso para chegar no momento que Moisés foi reconhecido como líder. Será que esse já é motivo para você que está me assistindo entender e acreditar no chamado de Deus para a tua vida? Compreenda isso. Diz aqui também, recebeu total credibilidade em suas palavras, Êxodo 20 e 19. Então ele começou a ser acreditado, sim. As pessoas começaram a ver o poder de Deus na vida dele, e o agir de Deus, as maravilhas de Deus, e aí ele recebeu credibilidade. Depois aqui, Deuteronômio 34 e 8, fala que ele foi pranteado pelo povo após a sua morte. Então eles sofreram. Um ditado que tem, é bem verdade, e acho que eu sempre falo, já falei, acho que até pro Ellison que está aqui, que as pessoas elas só notam quando perdem, que as pessoas sentem falta. As pessoas só podem notar a tua liderança só depois que você não estiver mais lá. E, infelizmente, algumas vezes é tarde isso. Mas outras vezes dá tempo de resolver isso ainda. Mas as pessoas elas só sentem falta depois que perdem. Diz aqui que por intermédio da trajetória de Moisés, percebemos que a liderança mesmo, a de um grande homem de Deus, não é um processo linear, isto é, não é apenas um caminho de vitórias e flores. Mas ser líder, a gente tem luta. A gente tem que vencer obstáculos. A gente enfrenta dificuldades, problemas, mas nós temos que perseverar. É o que passa nesse tópico 1 sobre o modelo de liderança. E o modelo de liderança para nós é o de Moisés, porque ele enfrentou tudo isso. Mas ele enfrentou desafios, tristezas, frustrações, mas ele venceu. Ele venceu. Foi um grande homem de Deus. As pessoas falam a respeito dele até hoje. Ele era um grande líder. E diz aqui que mesmo assim acreditar nos planos e nas promessas de Deus. Então, nós precisamos acreditar. Compreenda, ser líder é capaz de lidar com as contradições da vida. É luta, mas aprenda a lidar. Esse é o modelo de Moisés. O tópico 2 fala aqui de Moisés e a lei. A tarefa central da liderança de Moisés foi receber, registrar, transmitir e estabelecer a legislação da nação de Israel. Olha que responsabilidade. Transmitir. Quantas vezes nós, na liderança, tememos de falar a verdade? Não deveríamos temer. E não devemos temer. Mas a verdade que eu preciso falar, alguém vai querer se ausentar da igreja porque eu falei uma verdade. Mas a verdade ela tem que ser dita. Aquele que ama o seu irmão fala a verdade. Aquele que não ama, bate nas costas e fala, viu, vai na benção. Registrar, transmitir
e estabelecer a legislação da nação de Israel. O que mais que ele diz aqui? As leis e os costumes regiam a nação judaica. Eram transmitidas oralmente pela tradição. Então, os mais velhos, eles transmitiam oralmente para as pessoas guardarem isso no coração deles. E isso passava de pai para filho, transmitindo para os outros, para que viessem lembrar. As leis deveriam ser lidas para que não viessem esquecer aquilo que estava sendo transmitido. Tá? O desafio era enorme. Moisés deveria fazer o que ainda ninguém havia feito, libertar um povo escravizado. Imagine, ninguém teve a audácia, a coragem de libertar um povo da escravidão. Moisés agora tinha recebido isso. É muito difícil quando você vai num caminho que ninguém vai. É muito difícil. É muito fácil eu pegar, fulano, o irmão tal, o líder tal faz isso, eu também vou seguir ele, fazer isso. Fica mais fácil. Mas você ir por um caminho que ninguém teve coragem, isso é liderar. Com o entendimento que se não der certo, tem que voltar atrás. Mas isso é liderar. E detalhe, ele teria que pegar esse povo escravizado, libertar e levar eles, imagina? Uma multidão. Diz aqui mais o texto que ele deveria ainda, a caminho para a terra prometida, entregar ao povo a legislação que vigoraria em Canaã, Êxodo 24:12. Cumprir o que já está estabelecido, fazer o que tradicionalmente está feito e relativamente fácil. Agora, realizar uma tarefa nova é difícil. Às vezes nós, quando pegamos algo novo para fazer dentro de uma liderança, tem gente que não quer, não aceita. Então, um exemplo que nós temos que fazer aqui com Moisés, aqui, esse exemplo, é entender que aquilo novo que está aparecendo, calma, não é coisa do capeta, coisa do diabo. Tem gente, esse algo novo é coisa do demônio. Não, para aí. Discernimento espiritual nós temos que ter. Liderança tem que ter discernimento espiritual. E saber que algo novo que você vai estar aplicando é porque Deus mandou. Você não vai sair da palavra de Deus, mas tem que entender que nós precisamos sempre colocar algo novo. Deus dá estratégia. E isso nós aprendemos com Moisés. Necessitamos aqui, diz, a igreja necessita sempre algo novo. Criatividade, diz aqui, renovação. Às vezes nós não compreendemos, precisamos renovar. Entenderam, meninos? Renovar. Agora vocês entenderam o meu recado, né? Renovar. Então tá. Quer falar? Renovar. Tá. Toda essa transformação social, entretanto, necessita ser fundamentada nos princípios eternos da palavra de Deus. É renovação? Sim. Dentro da Bíblia Sagrada. Não sair fora dela. Ela é a que rege a liderança. Tópico 3. Nem sei como é que está o tempo já. Tópico 3. O conhecimento do Senhor, o principal legado do líder. No texto bíblico da lição de hoje, vemos os momentos finais do ministério de Moisés e suas últimas instruções. Ao povo, quer dizer, alguns aspectos podem ser destacados do texto. Em primeiro lugar, podemos perceber que apesar de Moisés estar ciente da sua partida, Israel não sofreria o problema da descontinuidade da liderança. Por quê? Porque vinha em seguida Josué. Josué iria assumir. Então, Moisés tinha deixado um legado. Moisés estava saindo de cena e entrava Josué. Um exemplo que nós vemos que líder tem que deixar um legado. O líder sai, as coisas elas vão continuar acontecendo. O líder não vai, o exemplo não vai, as coisas vão acontecer. E muitas vezes bem melhores. Mas esse legado tem que ficar. Porque quando o líder sair de cena, pessoas irão assumir. Irão fazer aquilo que Deus já está mandando, como Josué fez. Então diz aqui que havia também um grupo de sacerdotes e anciões estabelecidos. Há ainda bem explícito no texto, firme compromisso de fazer com que o povo de Israel permanecesse nos princípios revelados por Deus a Moisés, mesmo depois da morte dele. Então precisa
ocorrer esse legado, como diz aqui no tópico 3. A principal tarefa da nova liderança, como nos confirma o texto de Deuteronômio 31:10, era garantir a transmissão da lei do Senhor às novas gerações. Então precisava transmitir, precisava realmente transmitir. E Moisés fez muito bem isso, transmitiu para Josué. Então um grande líder, ele deixa um legado. Então que você venha, líder que está me ouvindo, deixar um legado. E ensinar para aquele que vai estar assumindo no teu lugar, e também para os seus liderados, que nós somos falhos e que é Deus que está no comando, é Deus que vai tomar conta. Tem que deixar bem claro isso. Falando do grande líder ainda, ele fala que a liderança só vai ter um êxito mesmo, não pelo número de pessoas. Conversávamos até a respeito disso agora de pouco. Não é o número de pessoas. Mas o que vai ser de bom aqui é que esse número de pessoas que estão lá, eles têm que ter intimidade com Deus. Tá? A intimidade que os liderados têm que ter. Então, eu hoje sou coordenador pela misericórdia de Deus da UANTB, na minha igreja, que são os líderes de adolescentes. Eu sou líder de adolescentes do campo, da nossa cidade. Mas o que tem que ser bom para mim aqui? Saber que os liderados, aqueles que estão lá, eles sabem do poder de Deus. É isso que eu tenho que passar para eles, que Deus, ele age, que Deus, ele opera, que Deus é Deus. Então, eu saindo de cena, eu saindo fora, os que estão ficando sabem dessa intimidade com Deus. Tanto a minha intimidade com Deus, como eles também têm que buscar intimidade com Deus. Isso é uma das coisas que o líder Moisés deixou e que as pessoas precisam deixar também. Os seus líderes precisam deixar para os seus liderados. Então aqui, o verdadeiro líder não concentra a sua liderança em si mesmo. Por isso, quando ele dorme no Senhor, ou por algum outro motivo deixa de liderar, a obra de Deus continua. Pois seus liderados seguem não a ele, mas a Deus, a quem tão piedosamente ele ensinou. É esse o objetivo, esse é o foco, é esse o alvo. Seguir a Deus. Ele é o nosso alvo. Nós somos falhos, mas Deus ele não é. E Moisés ensinou perfeitamente isso para Josué. Quantas igrejas têm sofrido porque o legado que seus líderes deixam são apenas templos suntuosos. Então aqui fala que os líderes às vezes deixam só os templos lindos, suas construções maravilhosas, mas não deixam um legado espiritual. E a preocupação nossa, principalmente, é um legado espiritual. Daí diz aqui, porque a herança que os seus pais preocupam-se em deixar para seus filhos são apenas materiais. Entenderam? E nós temos que deixar o que para os nossos filhos? Primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro, o reino espiritual. Deus vocaciona você para ser um verdadeiro líder, isto é, ser alguém que seja lembrado, por exemplo, pelo exemplo do quê? Vida santa e comunhão com Deus. Imagine que legal. Olha, o meu líder lá, ele era um homem que buscava a Deus, tinha comunhão com Deus. Ótimo isso. É o que nós precisamos deixar. Mas agora imagine. Olha, o meu líder lá era bem gente boa, bem legal, bem organizadinho, mas não tinha, parece que comunhão com Deus. E isso a gente tem que tomar cuidado. Tópico 4. O galardão do líder. Para algumas pessoas, Deus foi rigoroso demais com Moisés, não o permitindo entrar na terra prometida em virtude do seu erro. Pior que é verdade, né? Imagina, depois de tudo, Moisés, você não vai entrar. Nossa, imagine. Imagine. Não pode. Imagine. Deuteronômio capítulo 3, versículo 24 a 27. Precipitadamente, essas pessoas concluem. Moisés liderou o povo na libertação do Egito, na peregrinação do deserto, recebeu, transmitiu, estabeleceu a lei, mas na hora de usufruir dos frutos do seu trabalho, Deus o levou. Sem dúvida alguma, esta é uma visão absolutamente
carnal e ingênua. Primeiro, porque a nossa herança é o quê? O Senhor. Salmo 16:5. As pessoas têm pregado prosperidade, mas esquecem que primeiro temos que buscar a Deus. Até tem aqui 5 exemplos principais da liderança extraídos do exemplo de Moisés. Olha lá. Primeiro, ser capaz de lidar com as contradições da vida e nunca desistir é essencial para o líder. Fazer o que tradicionalmente se faz de um jeito inédito. Deixar um legado que seja mais importante que sua vida. A recompensa do líder é o privilégio de liderar. E o 5, ser líder é inspirar pessoas a serem melhores. Olha que legal. O Juninho é líder, eu quero ser melhor. E eu quero ser melhor que ele, quero ser muito melhor. Porque Deus me inspira. Tipo isso. Não, vou continuar, que eu ia falar alguma coisa, mas deixa quieto. E não há nada melhor que estar com ele. Em segundo lugar, um dos galardões do ministério do líder é a própria liderança. Ou seja, quando lideramos segundo a vontade de Deus, não há nada que recebemos segundo o aspecto material, pois o ato de liderar é a honra que nos cabe, a nossa herança que está reservada nos céus, o nosso galardão, a nossa coroa. Quantos adolescentes e jovens estão por aí com suas vidas destruídas porque decidiram afastar-se de Deus, diz aqui o comentarista. Então nós precisamos ser líderes vocacionados por Deus. Nós precisamos ser líderes verdadeiros, líderes entregando para Deus mesmo. O exemplo de Moisés que quer, ele olhava o quê? O galardão. Ele queria fazer o melhor para Deus. Olha aqui mais alguma coisa que comentaram aqui. É uma grande decepção perceber hoje aquilo que o apóstolo Pedro já denunciava há quase 2000 anos. Existem pessoas que ambicionam liderar para fazer disso um meio de enriquecimento. Então tem pessoas que querem um cargo ou querem enriquecer com as coisas de Deus. O foco tem que ser Deus. Seja um líder diferente, seja um cristão diferente, mostre ao mundo que assim como Moisés e outros heróis da Bíblia, ainda existem homens e mulheres comprometidos com os valores do reino de Deus. Seja alguém comprometido com Deus, com os valores de Deus. Porque se você não for comprometido, você vai se corromper totalmente e vai sair da presença do Senhor e não vai chegar a lugar nenhum. Mas seja alguém que lidere. Não é fácil, mas você vai liderar algo que Deus vai abençoar a tua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, puxa, esse é um homem, uma mulher de Deus. Esse é alguém que faz para o reino, faz para Deus. Então essa lição de hoje, você está quase acabando meu tempo ali, também, né? 1 minuto. Moisés, o líder da lei, essa é a lição 3. Eu agradeço você, dá um like lá, divulga meu canal, Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo, tá bom? Dá um like mesmo, compartilhe com outras pessoas. E vou deixar na descrição aqui do vídeo também a aula para adultos, um link da aula de adultos que é do nosso amigo professor presbítero Márcio Mainardes. Entra lá na lição também de adultos, que é o presbítero Márcio Mainardes vai estar dando essa aula. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vai na minha página lá, Juninho Espírito Santo, e curta também minha página. Curta lá. E estamos aí para a honra e glória do Senhor. Mando um abraço ao pessoal de Jaguariaíva, esses tempos estivemos lá, e eu não mandei um abraço, eu acho. Que estive pregando a palavra do Senhor para os adolescentes de lá, Jaguariaíva, Paraná. Deus abençoe a vida de vocês, e a paz do Senhor, e até fui!